É, agora que começou a ser gravado. Bom, então vamos lá. Então, eu quero que você entenda isso aqui. Quando eu passo para vocês essas informações, eu estou trazendo essas informações, Shalom Marlene, para tirar você de toda a mentira, todo o engano a qual você já se encontrou em toda a sua vida. Quantos de vocês aqui já viveu ou até hoje vive um conflito? Escreva aqui nos comentários. Quem aqui já viveu um conflito? Ou você está vivendo hoje um conflito? Escreva aqui, para que nós possamos juntos entender algumas circunstâncias. Por quê? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. E presta muita atenção, papel e caneta aí para você não perder nada. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Sempre quando Deus ele quer te abençoar, você sabia que vai existir um conflito? Sabia disso? Amém, Marlene? Fique em paz. Seja muito bem-vinda. Sempre quando Deus ele quer te abençoar, sempre vai existir um conflito. Lembra que eu ensinei para vocês ontem que o nosso problema, eu me coloco nisso, o nosso problema é a falta de persistência. Entende? Nós precisamos ser pessoas persistentes, porque Daniel, ele persistiu. Consegue entender? Meu conflito hoje. Entende? Então, assim, você precisa entender que sempre vai existir um conflito. Então, a primeira coisa, prestem atenção nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos a ideia muito errada do que é um problema. Nós temos uma ideia muito equivocada do que é um problema. Entende? Há muitas pessoas que, quando o problema surge, isso paralisa você, isso interrompe você, isso deixa você em estado de choque. Mas anota isso: todos os problemas que surgem na sua vida não é nada mais, nada menos que uma das formas que os céus utilizam para tirar o seu potencial, para arrancar de dentro de você o seu potencial. Consegue entender até aqui? Para tirar de você o seu potencial. A questão é que muitos de nós, você e eu, nós não aprendemos a lidar com certas situações ainda. Entende? Então, sempre quando vem um desafio, sempre quando vem um obstáculo, você se frustra, você se paralisa. Consegue entender? E é aqui que se encontra a situação. Agora eu vou ensinar para vocês uma coisa. Isso aqui, presta atenção. Isso, indiferente da sua geografia, indiferente da sua linguagem, indiferente da sua enfim, indiferente de qualquer situação. Quantos de vocês aqui sabem que, indiferente do seu crédito, o seu crédito religioso, se você é cristão, se você é católico, se você é espírita, enfim, você, presta atenção, quantos de vocês sabem, quantos de vocês têm a clareza que existem anjos ao seu favor? Eu deixei claro isso para vocês ontem. Se você for ler, eu só vou dar um spoilinho, porque hoje nós vamos começar um treinamento onde nós vamos bem profundo acerca dos anjos. Mas abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Vou dar um spoiler do que vai ser ensinado hoje lá. Aqui o foco é tratarmos sobre o conflito. Continuamos falando sobre o arcanjo Miguel. Amém? Vamos lá, Hebreus 1, 14. Que vai dizer assim, ó, Hebreus 1, 14. Olha só. Não são eles todos, ó, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Olha só, não são todos eles espíritos ministradores? Então aqui está falando dos anjos. Os anjos, eu não vou entrar muito fundo nessa parte, porque isso vai ser explicado à noite, ok? Mas os anjos são espíritos ministradores, que eles estão a serviço de quem? Dos herdeiros da salvação. Quem é os herdeiros da salvação? Somos nós. Você e eu somos herdeiros da salvação. Então você tem anjos ao seu favor, existem vários anjos ao seu favor. Isso eu vou entrar mais tarde. Mas você sabia que existem esses anjos ao seu favor? Sabia que os anjos que Deus ele tem para você estão disponíveis a todo momento? Eles observam você e eles não trabalham, presta atenção, eles não trabalham para você, eles não operam para você baseado na sua religião. Presta atenção, eles não trabalham baseado na sua religião, baseado na sua crença. Entende? Eles trabalham baseado na sua cidadania. Você é herdeiro da salvação.
Quantos de vocês sabiam disso aqui? Presta atenção, os seus anjos, eles não dão um passo se você é espírita, não dão um passo porque você é espírita, eles não dão um passo porque você é judeu, eles não dão um passo porque você é cristão, não tem nada a ver com isso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: há muitas pessoas que elas perdem a oportunidade de usufruir, de desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Por questões teológicas, por questões religiosas. Vamos voltar lá para Daniel 10, versículo 13, para a gente trazer mais revelação. Daniel 10, 13, que nós lemos ontem. Então, hoje, como é uma continuação, nós vamos trazer mais fundamento para você. Perfeito? Abre aí. Daniel 10, 13. Vai dizer assim, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me persistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Hello, Maria, seja bem-vinda. Olha só, Miguel, o príncipe, olha só, mas Miguel, não, perdão. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, presta atenção. Aqui mostra, olha só, porém o príncipe da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Escreva aí a palavra resistir. Escreva assim, resistir. Resistir à religião. Presta atenção. O que eu quero que você entenda aqui. O príncipe da Pérsia resistiu. Presta atenção. Todo sistema, ele é religioso. Pessoas que você pode olhar e falar assim, essa pessoa aqui vale a pena você carregar ela no seu coração. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Por quê? Você fica querendo achar que você fica querendo achar pessoas tão especiais assim dentro do sistema religioso e você acaba se decepcionando. Mas eu quero que você analise algo aqui. Olha só, aqui deixa bem claro, porém, o príncipe da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com o rei da Pérsia. O que eu quero ensinar para você hoje? Agora é hora de abrir a sua cabeça. Escreva aí a palavra Miguel. Todos vocês, escreva Miguel. Eu vou te ensinar algo. Quando você usa essa expressão Miguel, como eu já expliquei para vocês ontem, ele é um príncipe. Miguel, ele é um principado. Ele é a cabeça de uma hierarquia, correto? Miguel, ele é a cabeça de uma hierarquia. Consegue entender? Miguel, ele é o cabeça. Quando eu falo cabeça, ele é a autoridade, ok? Então, a expressão cabeça, desde uma perspectiva hebraica, aqui eu estou falando desde um cunho hebraico, tá? Miguel, ele é a cabeça, ele é o governo de uma estrutura. Muitos aprenderam no sistema religioso, ou não sei se foi na igreja evangélica, não sei se foi na igreja católica, eu não sei onde você aprendeu, mas você aprendeu que Miguel é só um anjo. Eu até ensinei para você ontem isso, que Miguel é só um. De fato, Miguel ele é um ser angelical, só que Miguel ele não é um só. Entende? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Miguel, ele não é um. Miguel, ele é uma estrutura. Entende? Como eu falei ontem para vocês. Lembra? Né? Para quem não estava ontem, eu preciso falar isso aqui. Se você, em um dado momento da sua vida, você precisou solicitar a polícia, ela está no singular. Porém, a polícia, quando você chama a polícia, não vem um policial só. Sempre vem mais de um policial. Por mais que esteja no nome singular, é uma estrutura que se encontra no plural. Então, quando você fala de Miguel, você está falando de uma estrutura, de um governo, de um cunho angelical. Não tem nada a ver com o que você aprendeu na sua escola, na sua igreja, não tem nada a ver com o que você aprendeu pelas religiões aí. Miguel é uma estrutura, é uma organização. Não existe um Miguel, existe vários Miguéis. Estão conseguindo entender? Miguel é uma estrutura governamental. Miguel é uma estrutura, ele é o cabeça. Ele é o cabeça de uma estrutura. Ele é o príncipe, ele é o príncipe.
Eu quero que todos vocês entendam algo. Miguel é o ser angelical que opera na batalha, opera na guerra. Muitos dos seus problemas, eles não vão ser solucionados se você é uma pessoa passiva, se você é uma pessoa muito passiva. Presta atenção. Por quê? De fato, o fato de você ser uma pessoa muito passiva, o fato de você não entender que geneticamente falando, desde o âmbito do seu espírito até o âmbito do seu corpo, você batalha. Você é um ser para a guerra. Consegue entender? Qual é o problema, pessoal? O problema é, no meio do conflito, no meio do caos, no meio da adversidade, você, pelo fato de não conhecer os mistérios celestiais, o conflito celestial, e pelo fato de você não conhecer os mistérios de Miguel, Mikahayu, em hebraico, você fica paralisado. Estão conseguindo me entender, sim ou não? Você fica paralisado. Então, todo o conhecimento que ele vem acerca dos anjos, acerca, né, dos seres angelicais, abre a sua mente e te faz entender que você é um ser que tem autoridade para operar com os anjos. Há muitos de vocês aqui que têm problemas que já estão percorrendo por muitos anos, mas muitos anos. Há muitos de vocês que têm problemas que se arrastam por toda uma vida. Sabe por quê? Porque o seu crédulo religioso, seu sistema de crença, acredita que você não é uma pessoa merecedora de ir para o próximo nível. Consegue entender? E o fato de você acreditar nisso, e saiba de uma coisa, toda a área da sua vida que você é ignorante, que você não tem conhecimento, você empodera, você potencializa a operação do reino das trevas. E aí, o que vocês me dizem? Ô Mariano, uau! Esse é o problema de muitos, porque não entendem disso. E aqui, o que eu estou te falando, a sua responsabilidade até aumenta, porque se você só ouvir e não colocar em prática, você está em maus lençóis, porque o diabo ele já sabe que você está sabendo disso, e agora ele vai armar uma nova cilada contra você. Então você precisa estar sempre atento. Não estou querendo botar medo em você, muito pelo contrário, se você usar essa arma aqui, o que eu estou te ensinando, você vai alcançar um novo nível na sua vida. Se você levar a sério tudo isso. O problema é que tem pessoas que elas querem obter muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento, mas elas não criam uma estrutura na mente delas. Elas não sabem lidar com tanto conhecimento. Igual eu falei, tem cada pergunta que às vezes as pessoas elas fazem, algumas até são inteligentes, mas algumas já mostram a religiosidade de longe. Consegue entender? Então, agora presta atenção. Toda área que você tem sabedoria, toda área que você tem conhecimento, porque conhecimento é luz. É como essa luz que você. É como uma luz, entende? O conhecimento é como uma luz bem forte. Consegue entender? Essa luz é a sabedoria, é o entendimento. Quando você tem sabedoria, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes e você para de ser uma vítima. Qual é o maior problema? O nosso maior problema é que nós queremos enxergar mais as trevas na vida das pessoas por conta da nossa ignorância. Quando eu decidi, na minha vida, eu falei, não quero mais viver no sistema religioso. Eu não quero mais estar debaixo de um manto, de uma estrutura que me faz odiar quem eu tenho que amar. Consegue entender? Não faz sentido. Não faz sentido. Quieto, Simba. Não faz sentido eu... como eu posso explicar para você isso aqui? Não faz sentido eu não poder estender a mão para uma pessoa que eu tinha que estender a mão. Porque o sistema religioso, ele vai fazer você se tornar uma pessoa como uma facção. Eu consigo ver, hoje em dia. Claro que antigamente eu era cego. Hoje em dia a gente consegue ver de uma forma muito mais clara, mas acaba virando uma facção. Você pode ver, tem pessoas... bom, eu não vou nem falar. Isso aqui eu não vou nem falar. Mas isso aqui é muito delicado, entende? O sistema religioso, ele vai fazer você se tornar uma pessoa como se fosse uma facção. Por quê? Você só ajuda quem for da sua facção, você só ajuda quem for da sua gangue. Eu não acredito nisso. É o que eu vejo hoje, e tá triste ver isso. Se você ler a Bíblia, você vai perceber uma coisa, Jesus ele só andava com gente pecadora. Jesus só andava com esse tipo de gente. Por isso que ele falou, eu vim para aqueles que necessitam. Entende? Então, é isso mesmo, Mariano. O nome Miguel, em hebraico, é Mikahayu. Toma nota disso. Mikahayu. Só pelo fato de você estar... aqui tem um monte de gente aqui, que é pastor, é pastora. Só pelo fato de você estar aqui, sentando para vocês ouvir, sendo humilde,
Isso já vai expandir vocês no reino. Nós temos que entender que nós temos que andar em união. Quando eu falo de igreja, essas coisas, eu não estou falando mal da igreja de Jesus. Estou confrontando o sistema religioso, que é um sistema. Se você é um cidadão dos céus, se você entende o seu papel aqui na terra, a sua igreja, a igreja onde você congrega, onde você lidera, onde você está atuando, você vai trazer a cultura dos céus para essa igreja. Você vai arrumar os padrões errados e colocar o estabelecimento certo nessa igreja. Romanos 12:2 diz para nós atualizarmos a nossa mente, renovarmos nossa mente, sermos transformados por ela. Então é importante nós entendermos esse papel. Quantos de vocês entendem o que eu estou falando? Então, quando eu falo de igreja, não estou falando mal. Eu sou contra a igreja. Não sou contra a igreja nenhuma, mas é igual eu falei para vocês. Herodes também tinha uma igreja. Entende? Jesus falou mais de 100 vezes do reino e só 2 vezes da igreja. Amanhã, na escola de alinhamento do reino, às 21h30, eu vou falar sobre o reino. Eu vou começar a trazer assuntos importantíssimos sobre o reino. Não fique de fora que vai ser power. Então, Jesus só andava só com esse tipo de gente. O que eu quero mostrar para vocês aqui, vamos avançar. Presta atenção. Todos vocês aqui, indiferente da sua religião, diferente da sua denominação, do seu nome, da sua geografia, tem um conflito. Todos nós temos um conflito. Mas vamos lá. Aonde eu quero chegar para me trazer mais clareza para sua mente? Falando para quem está chegando agora. Aonde eu quero chegar para trazer mais clareza para sua mente? Eu quero fazer que o seu coração ele se encha de esperança e de um futuro melhor. Amém? Nós estamos fazendo um jejum. Tem um monte de gente junto comigo nesse jejum. E nós estamos juntos nesse jejum. Já está sendo poderoso. 72 horas. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Nós precisamos encher o nosso coração de um futuro melhor. Coisas que muitas pessoas não acreditam. Por que eu uso a Bíblia? Porque a Bíblia é o que eu acredito, é a verdade. É a verdade absoluta. E muitas religiões, elas usam a Bíblia também. E eu não estou falando aqui, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma verdade. Para mim, essa é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. Para mim, se é para você ou não, aí já é com você. Mas vamos lá. Eu quero que você... Vamos ler um texto. Vamos ler mais uma vez aqui, Daniel, antes de eu ir para outro texto. Porque eu quero trazer uma revelação aqui. Ó. Olha só. Daniel 10:13 de novo, nós vamos ler o 14 também. Ó. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me persistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me. E permaneci lá com o rei da Pérsia. Versículo 14. Agora eu venho a ti para te fazer entender o que te cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. Vou ler de novo. Versículo 14. Agora eu venho a ti para te fazer entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. A primeira coisa que você precisa entender aqui, aprenda isso, para você nunca mais esquecer na sua vida. Escreva aí embaixo, zona de conflito. Escreva no seu caderno mesmo, zona de conflito. Todos vocês, escreva aí, zona de conflito. Eu quero que você entenda algo. Você não vai alcançar em sua vida nunca certas coisas. Sabe por quê? Porque você não sabe alcançar isso no mundo espiritual ainda. Se você não aprender a entrar na zona de conflito, a zona de conflito, pessoal, ela acontece desde o âmbito sobrenatural, desde o âmbito espiritual. Muitos de vocês aqui estão vivendo um conflito de muitos anos, e vocês até hoje não conseguiram resolver isso. Só que a partir de agora, os próprios anjos já vão trabalhar ao seu favor acerca disso. Presta atenção. Se você não aprender a entrar na zona de conflito e mudar, transformar, ajustar coisas no natural nunca vai manifestar se você não entrar nessa zona. Por quê? Muitos de vocês acreditam que a sua batalha, presta atenção nisso aqui. Quem já viu aquele texto que fala assim, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue? Você sabe o que significa isso? Você sabe o que de fato é isso? Alguém aqui sabe? Por quê? Se você não sabe, eu vou te ensinar. Quando a Bíblia fala, a nossa luta não é contra sangue, nem contra a carne, nem contra a sangue, nossa luta, eu quero que você entenda algo. Significa que a nossa luta
ela não é contra nada que eu sou capaz de enxergar de uma forma natural. Anota isso. Minha luta, escreva isso, que isso vai mudar a sua vida hoje. Minha luta não é contra nada que eu enxergo no natural. Escreva isso. Paulo, ele estava ensinando para mim e para você que a nossa luta não é contra seres que têm corpo. A nossa luta acontece no âmbito sobrenatural, em um âmbito invisível aos olhos naturais. Por que que então você acha que muitas das situações que você já começou, que você já pelejou, que você já orientou, não muda na sua vida? E não vai mudar mesmo. Por quê? Vou dar um exemplo muito básico para você. Imagine que a sua família, ela foi cometida de enfermidades. Deu, está repreendido, claro que isso não vai acontecer, isso não está sobre vocês, mas imagine isso. Você precisa entender que essa enfermidade é porque existe uma força espiritual que opera por cima de você, certo? Quantos de vocês sabem que Miguel teve que batalhar contra Draco? Alguém sabe disso? Acho que vocês nem sabem o que é isso, né? Quantos de vocês sabem que Miguel também teve que batalhar contra Leviatã? Quantos sabem disso? Não, né? Ou sabem? Quantos de vocês sabem que Miguel teve que batalhar contra a serpente de fogo? E tudo isso aqui está na Bíblia. E o que eu quero mostrar para você? Existe uma influência que ocorre a cada mês, como eu já ensinei para alguns. A cada início de mês existe uma influência positiva e a cada final de mês existe uma influência negativa. Entende? Quando a Lua, aprenda isso de uma vez por todas, todas as pessoas que operam desde o calendário gregoriano, o que é o calendário judaico, né? Ou seja, o calendário hebraico. O nosso calendário, ele é lunar. Escreva isso aí, a palavra lunar. Quando você utiliza o calendário gregoriano, você utiliza o calendário solar. Vocês estão entendendo, pessoal? Faz sentido para vocês até aqui? Isso é algo distinto. Lunar é o calendário que todo judeu usa. Solar é o calendário que o mundo utiliza. Até aqui está claro? Nós utilizamos o calendário lunar, não solar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico. Por que você acredita que as reuniões das igrejas, né? Vamos lá, agora eu vou entrar pesado. Por que você acredita que as reuniões nas igrejas acontecem no domingo? Você sabe explicar o porquê que acontece dia de domingo? Vocês sabem? Eu sei o porquê. Eu sei. Todas as reuniões que acontecem no domingo é uma desonra para Deus. E aí? Mas ficou tão de moda, né? Tão de moda por quê? Presta atenção. Toda reunião que você faz no domingo é um culto ao Deus do Sol. Ao Deus do Sol. Na minha é no sábado. Porque a sua acho que já deve ter entendido a visão. Ao Deus Monra. Por isso o judeu, ele presta culto, ele faz adoração de sexta para sábado. O sábado para o judeu é o dia sagrado. Para o religioso é o domingo. Já percebeu que para o religioso o dia mais sagrado é domingo? E eles já estão nessa onda. Para mim, foi difícil. Eu não vou falar para você que foi fácil eu mudar essa rotina. Eu nem vou mais para o culto domingo cedo de manhã, só estou indo domingo à noite. Entende? Por quê? Porque eu entendo que tudo tem um significado. Aí você fica, ai, besteira, nada a ver. Nada a ver é a palavra que muitos usam aí. E tá bom, por conta de nada a ver, a vida delas tá tudo sem nada a ver mesmo, não tem nada a ver com os céus. Entende? A vida dela não tem nada a ver com os céus, isso mesmo. Então, por essa de nada a ver, de ai, não sei o que, não sei mais o que lá, a pessoa tá tudo aí. Entende? Olha lá. Sim, domingo a partir das 18 já é o primeiro dia. É por isso que eu tô falando que eu só vou à noite. Entendeu? É isso que eu tô querendo explicar para você. Então, é isso que eu tô querendo explicar aqui. Mas as pessoas não entendem, mas as pessoas elas cultuam domingo de manhã e se encaixa nisso. Então tem que ter uma estratégia, tem que ter sabedoria. Entende? Não estou falando para você parar de fazer isso, mas analise, faz uns testes, faz uns análises, entrega ao tribunal, ora e começa a mudar, começa a tomar ação, que Deus ele entende que você não sabia e você quer sair dessa ignorância. E tudo vai começar a prosperar, sua igreja começa a prosperar, os seus discípulos começam a prosperar. Até Deus começa a te entregar alimentos diferentes, igual esses alimentos aqui. Então,
Se você me perguntar qual é o dia mais sagrado para mim, é sábado. Esse dia para mim é o dia mais sagrado. É o dia que eu descanso. Esse é o dia que eu posso ter as maiores ideias, que eu posso ter as melhores soluções que ninguém vai ter. Quando você pega a adoração a Deus, quando você pega a adoração a Deus só no domingo, você inicia a sua semana amaldiçoando os seus dias. É sério. Não é o caso da língua portuguesa, porque nós temos segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Quais são os nomes dos dias? Quais são os nomes dos dias? O nome bíblico dos dias é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e assim vai. Esses são os nomes bíblicos dos dias. Então você pega os dias desde uma linguagem no espanhol, lunes, miércoles, vermes, né? Se você fazer isso, você vai perceber que cada dia corresponde a uma força espiritual. Hello! Estuda. Começa a estudar que vocês vão buscar. Significa que lunes, miércoles, vermes são dias que foram amaldiçoados. Você acha que isso é em vão? Shalom para quem entrou agora, eu sei que você está meio perdido aí, mas um pouquinho você se acha. Amém? Então, você acha que isso é em vão? Significa tudo isso. Pessoal, são dias que são amaldiçoados. Mas isso não é uma cultura, mas isso é uma cultura, entende? É porque você não entende o que está por detrás de cada cultura. Se você não tem sabedoria, com todo respeito, você vai perecer. A ignorância é treva, a sabedoria é luz. Se você está perecendo em alguma área porque lhe falta alguma informação, tudo isso que você acha que é inocente é porque você já entrou dentro da cultura. A cultura já está enraizada no seu coeficiente, na sua mente. Entende? Aprenda isso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, você que presta culto no domingo, você está prestando culto no dia errado, ao Deus do sol. Ah, mas Deus olha meu coração, Deus sabe do meu coração. Será? Querido, Jesus não é cardiologista como você acredita que ele é. Ele não é cardiologista. Eu quero que você entenda o porquê que você não pode prestar culto no domingo. É muito simples. É só você ler. É só você ler a Bíblia. Só você começar a procurar. O povo de Israel, ele ficou tanto tempo no Egito que hoje os religiosos estão replicando os mesmos costumes do Egito. Amanhã, você que tem dúvida, e depois das 18 do sábado, também já é domingo já, Mariano. Entende? Seu culto os cultos de sábado não tem problema se você fazer ele no final do dia, pegando assim, das 5 horas. Não tem problema. Mas se você pegar depois em diante, já é no domingo. Se você for parar para você pensar. Porque o pôr do sol, ele fecha o portal, entra um novo dia. Entende? Até aqui vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Amanhã, para vocês que não estão entendendo muita coisa, amanhã esteja na aula 9h30 na escola, que eu vou falar sobre o reino, eu vou provar para vocês. Vocês vão ficar impactados com o que eu vou mostrar para vocês. Que nós, muitas vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo do Egito, o povo daquele tempo. Eu vou mostrar algo para vocês amanhã. Mas hoje aqui eu já estou abrindo a sua mente, estou preparando você já para isso. Aqui nós estamos falando sobre o conflito, os mistérios de Miguel, Micahayu, e tudo isso precisa encaixar dentro dessa aula. Correto? Então, por que você cultua no domingo? Por causa do Deus do Sol. Porque você tem uma influência de um espírito geracional, que é o espírito do Egito. Que lá, os nossos antepassados, né, quando o nosso povo estava lá no Egito, eles tinham que prestar continência para eles. Será que vocês estão conseguindo entender? Enfim, mas calma aí, eu só estou trazendo luz, ninguém é obrigado aqui a aceitar nada, eu só estou trazendo luz, estou trazendo informação para que vocês não venham mais perecer. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque se você não utiliza as verdades que Deus tem ao seu favor,
você vai utilizar as mentiras de uma outra pessoa acreditando que é verdade. Como muitos, com todo respeito, acreditam. Você não tem nem ideia. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que vai chocar vocês agora? Você sabia que até o dia de hoje, Elias está em operação? Quem é que sabia disso? E aí? Quem é que sabia disso? Até hoje, Elias está em operação. É porque o seu coeficiente não é um coeficiente, enfim, o seu coeficiente não está preparado para algumas coisas. Por isso que as pessoas, às vezes, elas perguntam, qual é a mentalidade que eu tenho que ter? É muito simples. Toda pessoa, um dia, ela vai adotar a mentalidade hebraica. Que, de fato, é a única mentalidade verdadeira da qual a humanidade precisava ter. Olha lá, a Ruth falou que sabe. O restante, enfim, é muitas coisas que você precisa entender. A sua mentalidade, ela não pode ser uma mentalidade religiosa, evangélica, porque tem muita coisa misturada, gente. Entenda isso. O que ensinaram para quem é muitas informações que você obteve errado. E isso atrapalhou você e atrapalha até hoje. Entende? Agora, quando um religioso escuta tudo isso, ele fica quase endemoniado. Ele fica louco. Não, porque tá errado, que não sei o quê, eu não sei mais o que lá, que meu pastor, que não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o que um homem e uma mulher diz. Não importa. Você tem que saber o que está escrito. O que está escrito é o que importa. É o que está escrito. Não é o que as pessoas dizem. Por isso que você vê que a sua vida ela não rompe. Por isso que às vezes você não consegue avançar. Aprenda isso. Miguel, ele opera junto com o profeta Elias. Anota isso. Miguel, ele opera junto com o profeta Elias. Escreva isso. Agora você vai ficar assustado. Porque agora a sua carne de porco vai ferver no seu estômago. Vai dar vontade até de você vomitar agora. Mas aprenda uma coisa. Miguel opera paralelo com Elias. Ele opera junto, paralelo com Elias. Só que você não sabe como Elias ele opera hoje. Muitos de vocês acreditam que Elias morreu. Elias não morreu. Todo mundo sabe que ele subiu para o céu. Não foi? Existem muitas, é, existe muitas restaurações que não acontecem até o dia de hoje, porque a igreja religiosa impede o que tem que o que tem que acontecer. Agora, no tempo de Daniel, ele estava batalhando contra o príncipe da Pérsia. Depois ele teve que batalhar contra um príncipe da Grécia. E hoje nós batalhamos contra o príncipe da Roma. Hoje nós batalhamos contra toda a estrutura romana. Estão entendendo? A igreja hoje é uma igreja romana. Faz sentido para vocês? Não tem nada a ver com a mentalidade hebraica. A igreja hoje. É por isso que as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender o que nós falamos. Claro, só tá ali ouvindo só a mesma pregação o ano inteiro, é campanha, é não sei mais o quê, mas, enfim. Eu não gosto de falar porque às vezes as pessoas acham que eu tô falando mal, mas eu não tô falando mal, gente. Tô trazendo luz para vocês. Eu quero tirar vocês desse engano. Ou você quer continuar. É você que sabe, né? É igual fala aqui, seja uma pessoa descartável. Pega para você o que faz sentido e descarta o que não faz. Mas entenda que o que eu estou trazendo para você são todas as informações verdadeiras. Tem pessoas que não aceitam, claro, mas aí é com você. Eu só quero arrancar você de toda ignorância. Alguns falam, mas você é inimigo da igreja evangélica. Você é inimigo. Eu não sou inimigo de ninguém, querido. Eu não sou inimigo de ninguém. E eu não sou perfeito. Não procura perfeição em mim. Até mesmo porque a perfeição não tem nada a ver com não pecar. Ok? Por exemplo, no sistema religioso, vocês acreditam que uma pessoa perfeita é uma pessoa que não peca. Em hebraico não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Depois que eu comecei a aprender, de fato, quando eu descobri qual é a minha identidade, quando eu descobri o que é hebraico, tudo começou a mudar na minha vida, tudo ficou mais leve. Porque saiba de uma coisa, você precisa entender que o quê? A área que você mais é atacado, presta atenção, saiba de algo. A área que você mais tem problemas, a área que você mais é atacado, é a área que você mais vai reluzir. Entende?
a área que você mais vai reduzir soberania, conhecimento e resultado. Entende? Então, o hebraico, ele liberta você. Ter uma mentalidade hebraica, ela te liberta. Entende? Baseado na perspectiva bíblica. É por isso que os religiosos, eles não conseguem entender porque Jesus, ele andava com certas pessoas. Porque Jesus, ele queria estar perto de pessoas que de fato necessitavam de um abraço, necessitavam de um carinho, necessitavam de um aperto de mão. Já no sistema religioso, não. No sistema religioso, não. O sistema religioso, as pessoas, elas olham primeiro para o seu pé. Elas olham você do pé à cabeça. Olham primeiro o seu carro. Entende? Tem lugares que as pessoas, elas me tratam bem pelo fato do que eu tenho, pelo fato do que eu sou hoje, pelo fato da postura, que de fato, querendo ou não, a sabedoria deixa a gente mais elegante. A nossa postura muda. Entende? Mas agora, antes não era assim. Entende? Consegue entender? Se as pessoas, elas tratam você pelo que você carrega no seu coração, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples e muito básico. Quando eu chego em certos lugares, em certos ambientes, as pessoas, às vezes, elas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou. E quando as pessoas não sabem quem eu sou, e mesmo assim elas me tratam bem, né? Essas pessoas, elas conseguem conquistar o meu coração. Elas capturam o meu coração. Porque é muito fácil a pessoa tratar você bem quando você já tem um certo nome, quando você já é alguém, quando você, né, quando a pessoa te trata bem pelo que você possui. Entende? Eu quero ver as pessoas tratar bem se você não tiver nada. Entende? Então, por isso que Jesus, como aquela mulher samaritana, quando Jesus pediu para aquela mulher me dá água, ela falou: como que você me pede água se eu sou samaritana? Como você me pede água se você é judeu? Meu povo não lida com seu povo. Sabe o que Jesus fala para ela? Se você soubesse quem é que te pede água, hum, se você soubesse quem é que te pede água, essa água que você busca aí, nossa, fiquei até arrepiada. Essa água que você busca, e essa água que você está pegando, ela sempre vai te dar sede. A que eu tenho, ela vai te saciar e matar sua sede para sempre. Hum, quando alguém de fato sabe respeitar você e tratar você sem saber quem você é, essas são as pessoas que você tem que valorizar. Quando você valoriza pessoas que te tratam bem pelo seu carro, pelo que você tem, quando, né, as pessoas te tratam bem porque sabe o que você praticamente tem na sua conta bancária, hum, certo? Quando você só trata bem as pessoas, enfim, mas quando as pessoas elas ficam bajulando você, fica querendo lamber o seu sapato, aí você já consegue entender que isso é golpe. Não sabe, não vai que é golpe. Quando você é tratado bem por alguém que nem sabe o que você é e o que você tem, aí sim. Essas pessoas, elas, de fato, são as pessoas que você tem que valorizar. Consegue entender? Porque é muito simples. É igual você ser dono de uma. Você é dono de uma empresa, certo? Você é dono de uma empresa. É muito fácil. Chega nessa empresa e finge que você não é dono. Porque se você chegar como um dono, você vai ver, todo mundo vai te tratar bem, todo mundo vai querer, né, bajular você. Coloca um boné, se disfarça, finge que você é um funcionário. Será que eles vão tratar você da mesma forma? Será que, de fato, essa é a cultura que a sua empresa carrega? Enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? As situações que você tem que solucionar no natural só vai acontecer quando você aprender a tocar no espiritual. Por isso que você tem que entender que os anjos estão disponíveis para nós. Hoje eu vou dar um treinamento muito importante, onde nós vamos acessar, vai ser 2 aulas, vai ser hoje, vai ser na quarta, vai mais ou menos 1 hora e meia aí cada aula, não sei, não tenho mais ou menos o cálculo, porque eu tenho muita informação para entregar sobre isso, mas o que você vai aprender, de fato, vai ajudar você a colocar os seus anjos em operação. E é igual eu ensinei para vocês. Miguel é um anjo de guerra. Miguel não é só um. Miguel é uma estrutura. Miguel são vários. Então você sabia que quando você grita aleluia, você está chamando o socorro de Miguel? Quando você grita aleluia, quando você fala com fé, aleluia, e você chama a existência do arcanjo Miguel? Sabia disso? Sério. Faz o teste. Então, as situações que você tem que solucionar no natural
só acontece quando você aprender a tocar o mundo espiritual. É por isso que você, às vezes, espera e as coisas nada acontecem. Está esperando até hoje e nada acontece. Porque você está querendo fazer algo naturalmente, né? Você está querendo adquirir algo naturalmente que só vem através do reino do Espírito. Entende? Você sabia que todos vocês que estão aqui têm poder contra as trevas? Sabia? E por que que todos vocês que estão aqui têm poder contra as trevas? Por quê? Eu vou ensinar um segredo para vocês, talvez nunca ensinou isso para você, mas a sua casa, seu casamento, seu carro, sua empresa, tudo o que você quiser, tudo já está pairando em cima da sua cabeça. Para quem já fez o laço de alma comigo, sabe o que eu estou falando. Porque lá dentro é um treinamento muito, muito forte que eu te leva a um nível sobrenatural que não tem como. Depois que a sua alma era liberta, ela é desbloqueada, você só não acessa ali se você não praticar, se você não, né, de fato, não elevar o seu nível da forma que eu ensino ali. Ou seja, tudo que você necessita está sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Porque Deus nos deu autoridade. Mas a autoridade que Deus ele te deu, ela está vindo como um motivo secundário. Por quê? Você quer saber o porquê que você tem essa autoridade? E também você quer saber por que que o diabo odeia você? Porque mesmo pecando, mesmo sendo uma pessoa toda desalinhada, toda, enfim, não vou falar aqui, mas mesmo sendo uma pessoa errando, falhando diariamente, fofocando da vida de todo mundo, mesmo aprontando as piores coisas, o sangue de Jesus ele vem e te limpa. A misericórdia de Deus a cada manhã vem e te alcança. E mesmo que você esteja todo torto, todo desalinhado, todo vacalhado, a misericórdia de Deus ela vem sobre a sua vida. E o diabo ele fica inconformado com isso. Porque ele errou uma vez só, e não tem mais como ter uma outra oportunidade. Você erra todos os dias, Deus fala, ok, vou te dar mais uma chance, a minha misericórdia te alcança. Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu não amo você pelo que você faz, mas eu amo você pelo que você é. Consegue entender isso? Sim ou não? Deixa eu deixar. E, meu, isso aqui é muito forte. Eu não sei se você. Pessoal, vocês estão entendendo? Sim ou não? Me escreva aqui nos comentários aqui. Senão eu vou parar. Cadê vocês? Me diz aí, tá todo mundo entendendo? Faz sentido para vocês? Tá entrando aí na sua mente? Aleluia. Maravilha. Você deixa isso deixa as trevas com muita fúria. Sabia? As trevas ficam com muita fúria. Por isso que tem pessoas que começam a tomar raiva de você e você não sabe o porquê. Sabe por quê? Porque existe uma influência das trevas por detrás daquela pessoa que quer alcançar você para te destruir. Mas não é a pessoa em si. Não é a pessoa. Aprenda isso de uma vez por todas. Tudo já foi vencido nos céus. Anota isso. Tudo que foi vencido nos céus, você pode vencer aqui na terra. A Bíblia fala: vi Satanás cair dos céus. Entende? Por quê? Qualquer coisa que você. Gente, qualquer coisa, qualquer um de vocês pode abater o diabo, sabia? Lembra que eu acabei de falar para vocês? Você quer saber por que que você tem tanta autoridade? Porque a Bíblia deixa claro. Qualquer coisa que foi abatido nos céus, você que está aqui na terra tem direito de abater na terra, porque você veio dos céus. E aí? Quer mais? Qualquer um de vocês podem bater no diabo, qualquer um. Porque Satanás já foi vencido nos céus. E você também tem autoridade. Isso é muito sério. E aí, faz sentido para vocês? Vejo. Isso mesmo. Verdade, tem pessoa, é verdade, Cátia, tem pessoas que olham para você e já fica com raiva. Isso acontece comigo sim, às vezes, mas eu já consigo saber já, né, a influência que está por detrás. A melhor coisa é você demonstrar amor por essas pessoas. Sabia? Esses dias eu fiz isso. Eu demonstrei eu nem lembro qual foi as palavras que eu falei, mas teve uma pessoa que ficou me olhando com raiva assim, eu fui até essa pessoa e liberei uma palavra de amor para essa pessoa que, sabe, caiu até uma lágrima. Então assim você consegue ver que essa pessoa, de fato, o que ela carrega ali, né, são as frustrações
são os traumas, as feridas e rejeições, várias situações que faz ela ter uma alma caída, um propósito caído, uma alma com um nível muito baixo, um nível inferior, uma alma que já está, de fato, conectada ao reino das trevas. Tudo isso, nós temos autoridade para, de fato, ajudarmos essas pessoas, entendeu? Como eu falei para vocês, eu ensinei para vocês semana passada sobre o evangelismo profético. Então, imagina só, você precisa evangelizar. E é dessa maneira que você evangeliza. Saber que o amor, ele liberta. O amor liberta. Uma mãe que ela quer ver o filho longe das drogas, ela não tem que ficar brigando com o filho, reclamando com o filho. Se eu contar para você, para quem não sabe, mas Deus está falando para me falar isso aqui, é porque hoje eu não tenho mais minha mãe, mas eu era usuário de drogas e foi através da minha mãe que eu fui liberto. Entende? Foi através da minha mãe que eu fui liberto. Alguns não sabem disso, né? Porque alguns é novo aqui. Mas antes de eu conhecer Jesus, eu era do mundo. Eu já fui traficante, já mexi com muitas coisas erradas. Entende? Claro que não foi de uma hora para outra. Mas minha mãe, não é que ela aceitou a situação, mas no começo ela brigava, ela queria, né, me afrontar, mas só piorou. Então, depois que ela começou a buscar Deus, se tornou uma mulher sábia, através da sabedoria, através do amor, ela conseguiu libertar. Não foi só eu, não. Meu pai e meu irmão também. Olha só, 3 lutas. Meu pai era pior ainda, que meu pai era envolvido com mais coisas erradas. Eu, pelo menos, eu não usava várias drogas, né? Eu fumava maconha, né? Já usei também outros tipos de droga, acho que é bala, né? Que eles falam, bebidas, enfim. Estou trazendo isso aqui para vocês entenderem. Isso aqui já nem está mais na minha memória, no meu registro, porque eu já mudei as configurações. Mas é bom nós contarmos o testemunho, porque tem mães aqui que Deus ele mostra para mim que necessita disso, necessita dessa palavra. Entende? Amém? Então é importante você entender. Não é para você aceitar, mas trate com amor. O que minha mãe fazia? Ela pegava óleo ungido, ungia as maconha, ungia os uísque, ungia as caipirinhas. Às vezes eu colocava no freezer lá, subia para a rua de novo. Ela tacava o óleo ungido lá. Eu bebia com os meus amigos e nem sabia. Depois que ela foi me contar, depois de um tempo, ela falou: todos seus amigos já experimentou esse óleo ungido aí, hein? Eu falei: nossa, sério. Dei até risada, mas é verdade. Entende? Então, é algo que você precisa entender. Hoje ela não está mais aqui, porque ela partiu, mas ela cumpriu o que Deus ele deu para ela cumprir. E lá em Apocalipse deixa bem claro que uma pessoa que ganha a família para Jesus, ela já tem um lugar garantido. Claro que existem processos aqui, não vou entrar nesses detalhes, mas é muito importante você entender isso daqui. Uma família, uma pessoa que ganha uma família para Jesus, ela já tem o local dela garantido e o propósito dela já foi cumprido. Então aprenda isso de uma vez por todas. Satanás já foi vencido nos céus. Entende? Se ele já foi vencido nos céus, então você, como cidadão do céu, você tem direito, tem poder de abater ele sobre a terra. Vou ensinar um segredo para vocês. Ou seja, lá em Daniel deixa bem claro que mostra que um principado ele segurou Daniel. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Imagine só. O que é Gabriel? Gabriel é um anjo. Gabriel, ele tinha a missão, ele tinha um desenho de descer dos céus e trazer uma mensagem para Daniel, ok? Aqui eu estou falando do Gabriel, né? Enfim, mas de fato o nosso foco é Miquel. Então, Gabriel, ele tinha um desígnio, a missão era trazer uma informação, só que o que aconteceu? Quando Gabriel ele queria descer para trazer a informação até Daniel, ele foi retido, ele foi segurado, ele foi preso. E aí? Por isso que eu falo, tem anjos que são seus, liberados para operar para você, mas eles estão presos pela falta de entendimento, pela falta de sabedoria, por você não conhecer a sua identidade. Sabe que tem anjos, que quando ele vem abençoar você, ele vem com uma foto sua, e aí ele procura você e ele não acha você? Sabe por que ele não acha você? Porque você ainda não conhece a sua verdadeira identidade. Existem 7 falsas identidades, que é pior do que qualquer demônio. 7. 7 falsas identidades. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para vocês. 7 falsas identidades, que é pior do que qualquer demônio. Eu já dei uma aula explicando sobre cada uma dessas 7 falsas identidades. Eu até falei, né, para quem estava nessa aula, eu expliquei um pouquinho sobre cada uma dessas 7 falsas identidades. Qualquer dia eu trago isso aqui para vocês. Só que você precisa entender que
essas 7 falsas identidades, elas que impedem a sua verdadeira identidade de se manifestar. Quando um anjo vem com a sua foto para te abençoar, ele fala, opa, peraí. Não, ele olha para você e fala, não bate. As características não batem. Não é a mesma característica do que é no céu, da identidade que ele tem celestial, da identidade que foi dada para ele. E o que acontece? Esse anjo sobe de volta perante a Deus e fala que não achou você. Entende? Deixa eu ver aqui, 3, 4. Enfim, deixa eu ver se você já consegue. 3, 4, 5, 6. Bom, não sei se vocês vão conseguir ver. Me diz aí se vocês estão enxergando bem aqui. Imagine que isso aqui é você, certo? Isso aqui é você, a sua verdadeira identidade está dentro de você. Só que você tem, imagine que tem 7 inimigos ao seu redor. Ou melhor, são 7 inimigos, porque essas 7 falsas identidades, elas são as suas inimigas. Tá todo mundo enxergando, né? Tá todo mundo vendo? Não sei se não sei se dá para ver nítido. Bom, é só para você ter uma base. Aqui é você. Quando você quer manifestar a sua verdadeira identidade, quando ela quer se manifestar, vem essas 7 falsas identidades e elas rodeiam você. Elas impedem você de manifestar a sua vontade celestial. E para você vencer isso, você precisa conhecer, trazer para fora o seu potencial. Claro que isso aqui não dá nem para trazer toda a informação aqui dentro dessa aula. Não era nem para mim estar falando isso aqui. É só para você ter uma base, um entendimento de coisas que atrapalham e interrompem você. Consegue perceber? Então, é muito importante você saber isso. Tem anjos que eles vêm com a sua identidade. A identidade que Deus te deu, com a sua foto, ou seja, as características que era para você ter aqui na Terra. Só que por você, infelizmente, ter um monte de situações na sua mente, um monte de crenças limitantes, um monte de axiologias, um monte de enganos. Que não sei mais o que, não sei. Isso atrapalha você. Isso impede você de manifestar o que o reino colocou dentro de você. Porque você é um cidadão dos céus. Nós somos um cidadão dos céus. Consegue entender? Então, quando Gabriel ele queria descer para trazer uma informação, ele foi segurado. O príncipe da Pérsia fez o que com ele? Ele falou, opa, peraí, eu preciso reter ele. Eu não vou soltar, eu não posso soltar ele. Por que ele não poderia soltar? Porque uma vez que Gabriel enviasse a informação, a revelação, o nível de sabedoria, de entendimento para Daniel na terra iria subir. O que ele iria utilizar na terra. Presta atenção, presta atenção. Tudo que vem dos céus, gente, tudo que vem dos céus é utilizado aqui na terra. E tudo que vem dos céus e é utilizado aqui na terra faz com que a terra e o céu se unam. Esse era o propósito que ia acontecer com Daniel, que aconteceu com ele de fato, quando o príncipe da Pérsia soltou ele, mas só soltou porque ele fez um jejum, porque ele persistiu na resposta dele. Imagine se ele fizesse como muitos de vocês, orou, o anjo Gabriel veio para dar a resposta, mas segurou ele e ele não persistisse. Se ele falasse, não tive resposta nenhuma, vou continuar aqui a minha caminhada. Se ele não fizesse o jejum, se ele não tivesse batalhado e persistido, se ele não tivesse entrado na zona de conflito, ele não teria resposta destravada. Imagine só. Por isso que eu falo, muitos de nós não temos respostas porque nós desistimos de primeira, de segunda. Imagine se Naamã tivesse ali mergulhado uma vez, a outra vez e não visto a cura. Ou mais uma vez e já era, não viu a cura. É igual eu falei para você, tudo que você tentar, tenta pelo menos 7 vezes. Se não der certo, aí você volta para mim, a gente vê o que a gente faz. Mas se você tentar, pode ter certeza, no mínimo 7 vezes, persista, com certeza você vai ver resultado. Porque a palavra vai dizer para nós sermos perseverantes. O apóstolo Paulo deixa bem claro, orai sem cessar, sem parar. Seja perseverante. Entende? Então, uma vez que você persevera, não tem como. A sua vitória vem. Entende? Então, o que acontece? Daniel, ou melhor, Gabriel foi preso, aí aparece Miguel, ele vem e abate, ele vem e destrói. Muitos de vocês, pelo fato de não conhecer esse ser angelical, e também ele é um Metatron, esse aqui eu não vou nem entrar aqui em detalhes, certo? Como Metatron, ele também é um Metatron diferente. Por quê? Miguel é um Metatron para viver para a eternidade. Consegue perceber?
Ele é o tipo de ser angelical que foi criado para ser eterno. Pessoal, vocês estão ouvindo perfeitamente? Estou aqui que a internet está ruim. Está todo mundo ouvindo aí, né? Maravilha. Então, não sei se vocês estão entendendo. Ele é o tipo de ser angelical que ele foi criado para ser eterno. Depois eu vou explicar para vocês um outro dia, né? Por que que nós usamos a expressão Metatron? Metatron. Amém? Ok? Então ele vem e ele abate tudo aquilo que estava resistindo à informação que ia descer para a Terra. Porque uma informação ia descer para a Terra. Ele vai lá e abate. Entende? Hoje em dia, muitos de vocês não sabem, mas Miguel opera do mesmo jeito. Miguel opera da mesma maneira que ele operava antes. Entende? Muitos de vocês que estão aqui já teve experiências com anjos e você às vezes nem sabia que era um anjo. Sabia? Sabia disso? Bora fazer um teste aqui? Fazer uma pergunta para vocês aqui. Me diz aí. Quantos de vocês, em algum momento da sua vida, você estava em algum lugar, né, em algum ambiente, aconteceu alguma coisa de ruim que você necessitava de ajuda, e nesse lugar apareceu um homem, ou sei lá, uma mulher, enfim, apareceu alguém, que essa pessoa, sem intenção nenhuma, você não conhecia ela, essa pessoa te ajudou, e no mesmo ambiente, no mesmo ambiente que você estava, né, talvez você foi tentar procurar aquela pessoa para agradecer, olhou para um lado, olhou para o outro, essa pessoa já não estava mais lá. Quantos de vocês já experimentaram isso? Alguém? Escreva aqui quem já teve essa experiência. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já tiveram experiência com anjos e vocês não entendem. Às vezes você não sabe, né? Eu mesmo já tive várias e eu não entendi, ó. A Ruth, um monte de gente aqui, ó. Tá vendo? E uma coisa que eu quero só dar um spoilinho aqui, mas eu vou falar hoje à noite. Existem várias espécies de anjos, certo? Só que anjos, eles não têm asas, como muitos de vocês acreditam. Existe, ó, existem seres angelicais que têm asas, mas anjos não têm asa. E eu provo isso para você. Tá? Isso é bíblico. Por quê? Você sabia que tem um anjo? Ah, não, mas primeiro eu vou explicar isso aqui, depois eu falo. Por quê? Quando o povo estava orando por conta de Pedro, quem lembra dessa passagem? O povo estava orando por conta de Pedro. Pedro foi preso, certo? E eles, enfim, eu quero que vocês entendam algo. O Pedro estava preso. E eles disseram assim, e aí eles estavam orando porque Pedro estava preso. Só que do nada, Pedro ele foi solto. Pedro ele apareceu. E eles disseram assim, deve ser o anjo de Pedro. Entende? Como que eles poderiam saber que era o anjo de Pedro? Tinha alguma placa escrita assim, ó, anjo de Pedro. Sim ou não? Isso é bíblico. E isso está em Atos. Só que não tem um tempo aqui não. Ok? Então, como que eles sabiam que era o anjo de Pedro? Eu quero que vocês entendam algo. E anota isso. Todos vocês, todos nós, temos um anjo que ele é idêntico a nós. Sabia disso? Você tem um anjo que ele é idêntico a você. Ele é parecido com você. E esse anjo, ele aparece no sonho das pessoas que você conhece. Que sonham, elas sonham com você, orando por ela. Muitos alunos meus sonham comigo, orando por eles, ministrando eles. Isso não é eu, é meu anjo. Entende? Eu mesmo já tive esse sonho já. Uma vez eu sonhei que meu pai espiritual estava ministrando o meu DNA. Já faz muito tempo isso. Ministrando o meu DNA. Isso é muito profético. Foi uma sensação incrível. Ao eu acordar, eu percebi que eu sentia algo diferente. E não era ele. Era o anjo dele que veio no sonho e estava me ministrando no sonho. Tem pessoas que elas sonham com você, orando por ela, dando um conselho, dando uma palavra. Há pessoas que sonham com você, orientando ela, ouvindo ela falar. Não é você, é o seu anjo de destino. Esse é o seu anjo de destino. Consegue me entender? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Fala para mim se vocês estão entendendo. Me diz aí. Estão mesmo?
Você tem alguma dúvida? Já estou acabando. Na verdade, já acabei já. Na verdade, já acabei. Só estou trazendo mais informações aqui para vocês. São muitas, muitas coisas. Ó, vai lá em Atos, vai. Atos 12, versículo 15. Atos 12, versículo 15. Que é que eu quero te mostrar para você ver que eu não estou falando bobagem aqui. Eu gosto de trazer fundamento. Vamos lá. É que eu não estou com muito tempo, mas vamos lá. E aqui a gente não perde tempo, a gente ganha tempo. Já adiamos a aula, já antecipamos a aula. Ó, a Ruth falou que sabe. Atos 12, 15. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dizer assim, ó. Olha só, peraí. Vamos ler do versículo 13. Ó, quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar. Pedro estava junto do portão, ela falou. Versículo 15. Eles disseram, está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era Pedro. Então disseram, é o seu anjo. Olha só. Portanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Agora me diz uma coisa. Como que eles confundiram Pedro com anjo? Me diz aí. Agora me diz uma coisa. Se eles confundiram Pedro com anjo, o anjo de Pedro tinha asa? Ou melhor, não era um anjo, era Pedro. Mas significa que nós temos um anjo que é igual a gente, igual a nós, e ele não tem asa. Então entenda, anjos não têm asa. Existem serafins, querubins, existem seres viventes, é igual eu ensinei para vocês ontem. E existem arcanjos, e cada um tem uma maneira diferente. Mas anjos não têm asas. Hoje à noite eu vou me aprofundar nisso no tema, né, para quem vai estar no nosso treinamento. Vai ser 2 dias de treinamento. Ah, mas eu não vou estar ao vivo. Ah, mas eu estou fora da cidade. Tem pessoas que para cada solução que você dá para ela te dá 10 problemas. Para cada solução, tem pessoas que te traz mais problemas. Entende? A solução para você operar com os anjos está dentro desse treinamento. Quantos de vocês aqui já adquiriram já a sua vaga? Quantos de vocês ainda não pegaram? Ó, infelizmente, de fato, a promoção ela foi embora. Mas quantos de vocês aqui não pegaram a sua vaga e vocês gostariam de fazer esse treinamento? Diz aí para mim. A Nessi falou que ela quer fazer. Então bora, Nessi. A Raquel falou que quer fazer. Amém. Tem pessoas que já adquiriram. A Vânia já adquiriu. A Dani não, a Dani ainda não. Bom, vou fazer o seguinte. A promoção, ela acabou, correto? O valor original é 130, porém eu fiz uma promoção para 10 pessoas e já foi embora, já foi as 10 pessoas, já 10 vagas já foram embora. Eu fiz essa promoção de R$ 57, ok? Quantos de vocês aqui, ó, até a pastora já tá também, quantos de vocês aqui, se eu lançar essa promoção, vocês vão adquirir esse treinamento? Só que tem que ser hoje, tem que ser, de fato, agora. Acabando a aula aqui, você já confirma comigo, já manda mensagem, já garante a sua vaga, que eu vou liberar só para quem está aqui, não vou nem mandar mensagem no grupo. Só se você tiver interesse. Ok? Se você tiver interesse, já manda mensagem no grupo, saindo aqui e fala, ó, eu quero participar do treinamento na promoção. E aí você já vai adquirir por essa promoção. Caso contrário, daqui para mais tarde, já nem adianta que já vai estar um outro valor. Perfeito? Bom, então deixa eu finalizar aqui. Tenho outras coisas para fazer. Se vocês tiverem dúvidas, daqui a pouco a gente tira as dúvidas. Não tem como. É, sim. Então, me chama lá, Dani, que a gente combina. Maravilha. Vamos lá, feche seus olhos aí para nós fazermos uma renúncia. Deus abençoe a presença de cada um de vocês, gratidão imensa. Se vocês tiverem alguma dúvida, daqui a pouco, depois da renúncia, vocês podem ficar à vontade, ok? Vamos lá, feche seus olhos aí. Fala assim, Pai, em nome poderoso de Jesus, hoje eu me coloco diante do teu trono de justiça e de graça, para renunciar, Pai, toda a estrutura das trevas que tentou me aprisionar no conflito espiritual. Fala assim, Pai, eu renuncio agora toda a ignorância espiritual
Eu renuncio à passividade diante das guerras da alma. Eu declaro que a minha mente será agora um território iluminado pela tua sabedoria. Eu rompo agora, em nome de Jesus, com todo o sistema religioso que me faz acreditar que eu era impotente diante das batalhas. Eu renuncio agora a toda crença que me impediu de discernir o mundo espiritual. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que recebo o entendimento celestial, a sabedoria revelada e a mente de Cristo sobre a minha mente. Eu renuncio agora toda aliança feita pela carne, toda a influência das trevas que tentou resistir à minha ascensão. Eu declaro que todo principado que se levantou contra a minha vida será batido agora pela estrutura de Miguel, Micahayu, o governo angelical que milita pela verdade e pela luz. Fala assim, eu declaro agora que todo espírito de medo, toda confusão e toda resistência cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu tomo posse da autoridade que me foi dada, a autoridade de guerrear nos céus, de governar na terra e de vencer no reino do Espírito. Assim como Miguel guerreou contra Draco, eu declaro que também me levanto em guerra contra toda força que se opõe à verdade de Deus. Eu ativo agora, declaro isso com fé, eu ativo agora os anjos designados para o meu propósito, para batalharem ao meu favor agora. Fala assim, sejam ativados agora, anjos. Comecem a operar ao meu favor. E abram os portais de vitória sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre o meu destino. Fala, Senhor, levanta suas mãos. Fala, Pai, fortalece as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Hoje, eu entro na zona de conflito, não como vítima, mas como filho do reino, um cidadão dos céus, alinhado à estrutura celestial, vestido com a armadura de Deus e afirmado na rocha eterna que é Jesus, a pedra angular. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro, a guerra no céu já foi vencida e a vitória manifesta aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Só se você concorda, escreva aqui. Amém.